Olá, meus parabéns por ter decidido assistir esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre as 4 etapas para o sucesso. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um grande diferencial na sua vida, na vida da sua empresa e na vida dos seus colaboradores. Muito prazer, meu nome é Amós, eu sou professor universitário, sou empresário, sou mentor e palestrante. Aqui eu vou falar, como eu te falei, sobre as 4 etapas do sucesso junto com um pouquinho da minha história. Hoje eu acumulo alguns títulos, mas eu preciso te falar que nem sempre foi assim. Um dia eu cheguei e falei para alguns amigos que eu iria cursar engenharia e riram de mim. Mas eu entendo por que riram, porque no final das contas eu era um aluno relapso, eu não queria nem saber de tabuada, não queria saber de estudar. Eu estava envolvido em todas as brigas que aconteciam na minha sala, lá na minha escola, eu vivia indo para a coordenação. E a minha primeira fuga da escola foi na 3ª série. Então, eu até entendo, né? Eles olhavam para aquele passado e falavam assim, olha, peraí, não tem como, não faz sentido. E eu lembro muito bem que teve um dia que um amigo chegou para mim e falou que iria mudar de vida, queria prosperar, e eu ri dele, eu desdenhei dele. E eu lembro muito bem que ele me falou algumas palavras que foram muito duras. Algumas palavras que foram difíceis e eu não tenho nem coragem de falar para você aqui agora. Mas foi naquele dia que eu comecei a me perguntar até quando? Até quando que eu iria desonrar a história do meu pai, que nasceu e se criou no interior do Piauí, que as primeiras memórias que tem são na roça, porque ele trabalhou na roça desde que nasceu, desde que era pequeno, até os 14 anos de idade, quando saiu para vender ovo na garupa da bicicleta e coisas, comida no estádio, e com muito sacrifício, fazendo alfabetização aos 10 anos de idade, foi lutando e estudando e conseguiu se tornar sargento do exército. E até quando eu desonrar essa história que meu pai estava fazendo de tudo para que eu tivesse a melhor educação e eu não estava valorizando. Até quando eu ia desonrar a história da minha mãe, que nasceu no interior do Amazonas, um lugar que ninguém mais mora lá hoje, mas que com muito sacrifício, com muito esforço, formou em pedagogia e que era professora na escola que eu estudava, onde eu era bolsista 100% por causa dela. Até quando eu ia humilhar minha mãe no trabalho dela, até quando eu ia dizer que as situações difíceis que eu tinha passado iam dizer que eu não podia vencer. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Mas foi naquele dia que Deus plantou uma semente no meu coração. E essa semente dizia o seguinte: com Deus e com trabalho você pode alcançar os seus sonhos. E foi com essa semente no coração que eu falei para os meus amigos que eu iria cursar engenharia e que riram de mim. Mas eles não riram só porque eu falei que ia fazer engenharia. Eles riram porque eu falei que iria fazer engenharia no ITA. Nem os melhores alunos da escola que eu estudava, ninguém nunca tinha passado no ITA. Na verdade, eu morava no estado do Pará, e no estado do Pará inteiro, quando passava alguém, no ano que passava alguém, passava 1 ou 2 de uma determinada outra escola, e era isso, era essa a realidade. E as pessoas só conseguiam ver o meu passado, só conseguiam ver o que tinha ficado para trás. E eles não conseguiam ver que eu poderia estudar no ITA, na melhor faculdade de engenharia do país, que deixava para trás, inclusive, o RIM, Instituto Militar de Engenharia, e a USP, a Universidade de São Paulo. E eu acredito que ali eu entrei na minha primeira etapa do sucesso. A primeira etapa do sucesso é a etapa do sonho grande e a etapa da certeza. Da certeza dos outros de que é impossível você conseguir alcançar o seu sonho. De que não tem jeito, não tem como, não faz sentido. E é exatamente nessa primeira etapa que a maior parte das pessoas desistem, param. Porque as outras pessoas têm certeza de que é só um fogo de palha, daqui a pouquinho passa, daqui a pouco acaba. Mas eu segui sendo resiliente, eu mudei minhas atitudes, mudei minhas posturas e comecei a estudar. E
fui me empenhando ao longo do meu ensino médio, e no final do meu ensino médio, eu, graças a Deus, conquistei a minha aprovação para sargento da aeronáutica e também a minha aprovação para engenharia química na Universidade Federal do Pará. Mas o meu sonho era fazer engenharia aeronáutica no ITA. E meus pais me apoiaram e eu deixei isso para trás, essas aprovações para trás. E eu lembro muito bem que meu pai falava: se eu vim da roça e cheguei a ser sargento, você pode ir muito mais. E com isso em mente, eu deixei para trás essas oportunidades, continuei estudando, comecei a fazer cursinho preparatório para o ITA e fui me empenhando e fui me dedicando. E essa eu considero que é a segunda etapa do sucesso, é a etapa da dúvida. As pessoas não acreditam no que você fala, elas acreditam nos resultados que você tem. E foi isso que eu acredito que fez eu sair da primeira para a segunda etapa. As pessoas começam a ter dúvida. Pô, olha, pode ser que dê certo. Antes elas tinham certeza de que não ia dar certo, mas agora elas passam a ter dúvida. Pode ser que dê certo. E eu fui me empenhei naquele primeiro ano de cursinho, e no final do meu primeiro ano de cursinho eu fui aprovado em engenharia aeronáutica na USP, na Universidade de São Paulo, não no ITA. E nesse mesmo ano eu fui aprovado para ser aviador, para ser piloto da aeronáutica, piloto oficial aviador na aeronáutica. Mas esse ainda não era o meu sonho, mas era uma excelente oportunidade, e no final das contas eu fui para a USP e estudei 6 meses no campus da USP, que fica em São Carlos, mas já imaginando, já sabendo que no meio do ano eu iria trancar para voltar para o cursinho, para estudar para o ITA, para continuar estudando para o ITA. E arrumei minha rotina para estudar para a faculdade, para estudar para o ITA. E eu fui tendo bons resultados no cursinho, que eu fazia à distância, e fui tendo bons resultados na USP, que eu estava fazendo presencial. E eu acredito que ter resultados ainda um pouco mais consolidados e ter o apoio e ver que as pessoas estavam validando o meu sonho me levaram para a que eu vou chamar de terceira etapa do sucesso. A terceira etapa do sucesso é a etapa da certeza. Mas é a certeza de que as pessoas têm certeza de que você pode, de que você consegue. Você também tem certeza de que você pode, que você consegue, mas que por algum motivo isso te leva a um tipo de orgulho. Um tipo de orgulho que te faz cego para algumas coisas, que te faz parar de observar algumas coisas que podem te derrubar e que podem te atrapalhar. E eu caí nisso. Eu deixei de lado uma das matérias que eu acreditava que eu já sabia. Eu acredito que eu perdi um pouco desse espírito de aprendiz, de que precisa aprender, de que precisa olhar para as fraquezas. E no final desse que eu posso chamar do meu segundo ano de cursinho, eu não passei no ITA. Eu tomei corte em uma das matérias, exatamente a matéria que eu negligenciei, porque achei que sabia, mas ainda assim eu tive uma aprovação muito importante, uma aprovação no IME, no Instituto Militar de Engenharia, que eu posso dizer que é a segunda melhor faculdade de engenharia do país, e eu fui para lá. E estudei por 8 meses lá no IME, mas eu preciso te contar uma coisa, eu desisti do meu sonho lá. Enquanto eu estava lá, eu posso te dizer que eu desisti, eu parei de me preparar, eu parei de correr atrás. E eu acredito que talvez você, ou alguém que você já conhece, já fez isso. Depois de conquistar resultados muito bons, depois de enxergar que, nossa, só de ter chegado até aqui já foi muito bom, não precisa ir mais, já tá bom aqui. E estagnou. Às vezes a gente pode estagnar nessa terceira etapa do sucesso porque a gente já conquistou coisas muito boas. Mas ainda assim a gente não vai avante porque a gente esqueceu daquele espírito de humildade, aquele espírito de aprendiz que a gente precisa ter no coração. Isso precisa ser rompido, isso precisa ser quebrado para a gente avançar para a quarta etapa. E algo que me ajudou a avançar para essa quarta etapa foi um rompimento físico, um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito junto com o menisco. Isso me fez trancar o IME por motivo de saúde, voltar para casa dos meus pais. E lá, essa dor se converteu em oportunidade.
Oportunidade de voltar a sonhar, oportunidade de... será que eu ainda consigo? Eu voltei a estudar, comecei a lembrar das coisas que eu vim estudando antes e eu acredito que nesse momento eu entrei na minha quarta etapa do sucesso nesse processo. A etapa da confiança. A confiança de que eu podia, mas ao mesmo tempo a certeza de que eu precisava ter um coração de aprendiz, de que eu precisava olhar para as minhas falhas e melhorar naqueles pontos que eu tinha a melhorar e ao mesmo tempo me colocar como aprendiz para quem tinha como me ensinar de alguma forma. Depois disso eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem do dia do resultado do vestibular do ITA. Eu não estava no mesmo local que o meu pai no momento que saiu o resultado, mas eu recebi a ligação dele e ele estava chorando. E ele não estava chorando porque eu tinha aprontado algo, como tantas vezes tinha acontecido lá atrás. Ele estava chorando porque ele estava falando: você passou no ITA, você passou no ITA. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito alegre. Mas o mais importante não foi nem a aprovação em si, foi a alegria e o orgulho do meu pai, da minha mãe. Foi a abertura de portas para a transformação de vidas de diversas pessoas que viriam através da minha vida. Hoje eu sou professor no ITA, hoje eu tenho um curso pré-vestibular online que aprova estudantes de baixa renda no ITA, no IME e outras provas de alto desempenho. E o mais importante a transformação de vidas que veio através de mim, seja através desses projetos ou através das palestras que eu ministro em diversas instituições. E esse tema, as 4 etapas do sucesso, é o tema de uma das minhas palestras, onde eu levo para empresas, para empresários, para colaboradores, como que não somente quais são as 4 etapas, mas quais são as ferramentas que a gente precisa utilizar para avançar e chegar na 4ª etapa do sucesso em cada uma das áreas da nossa vida. Eu também palestro sobre outros temas e caso você queira conhecer esses outros temas, você pode acessar o meu Media Kit. Eu preciso te falar, você pode receber todo esse processo de transformação e romper com a estagnação, independente da etapa, dentro da sua empresa, dentro da sua vida e junto com os seus colaboradores. E por isso eu te convido agora a entrar em contato com a minha equipe, pode ser pelas redes sociais, pode ser pelo WhatsApp e eu te vejo no nosso próximo contato. Grande abraço!